você hoje abrir a sua Bíblia em Oséias 3. Oséias, capítulo 3. Oséias, capítulo 3, nós vamos ler do 3 ao 5, do 1 ao 5. Todos já acharam? Amém? E o Senhor me disse: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos de uva. E a comprei para mim por 15 peças de prata, e um homem de cevada e meio homem de cevada. Ele disse: tu ficarás comigo muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem. Assim quero eu ser também para ti. Porque os filhos de Israel ficarão por muitos dias sem rei, e sem príncipe, e sem sacrifício, e sem estátua, e sem efode, e sem terafins. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor seu Deus, e Davi o seu rei, e temerão ao Senhor e a sua bondade nos fins dos dias. Vamos orar? Obrigado, papai, pela tua palavra lida. Obrigado, ó Deus, porque nós agora queremos que o teu Santo Espírito possa nos usar. Nós somos falhos, somos fracos, mas a tua graça possa, ó Deus, estar enchendo este lugar neste momento. Abre os nossos olhos espirituais para que a gente possa entender a tua vontade. Perdoa os nossos pecados. Aumenta a nossa fama contigo, ó Deus. No nome do teu filho amado Jesus. Amém. Que texto interessante, né? Oséias, o profeta que Deus levantou para falar a uma nação. E a gente vai lá no versículo 1 do capítulo 1, ele fala para Oséias: você precisa se casar. Quem é casado aqui? Lembra da data? Renato, quantos anos de casado você tem? 32. Quando é que você casou? Fevereiro 9 de 85. Isso. Ó. Irmão Bidu. Clígia. Que dia que você casou? Maio 26. Estava chovendo ou não? Não. Ah. Isso. Irmã Néia, o dia que você casou? Isso, a mulher lembra muito mais, né? Irmãos, casamento é algo maravilhoso. Nós sonhamos, pensamos em muitas coisas. E para o profeta também talvez não seria diferente, né? Só que nós vemos uma coisa interessante aqui. Deus falou para que ele casasse, mas tinha uma particularidade. Ele casou, mas Deus mandou que ele se casasse com uma prostituta. Qual que é, hoje, a ideia que o mundo prega? Quando é que você vai casar, você tem que casar com quem? Com um homem de Deus. A expressão clara, virgem. É, nós aprontamos, nós fazemos, a vida nossa é desregrada totalmente, mas quando você vai pensar em casar, aí você quer ir lá na cidadezinha do interior, pegar aquela
Aquela mocinha que está lá, que a mamãe ensinou a fazer comidinha, e pegar e casar com ela, porque você não quer se casar com aquelas. E Deus fala para o profeta assim, vai lá e pega uma que já é. Já era prostituta. Você se casaria com alguém sabendo da vida regressa dela? Talvez se eu pensasse nisso, não sei. Mas Deus mandou o profeta. E o profeta foi cumprir o que Deus mandou. E aí a palavra fala. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Bereí, nos dias de Uzias, Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por meio de Oséias disse: o Senhor vai, toma uma mulher prostituta e tenha filhos da prostituição, porque a terra certamente prostitui, se desviando do Senhor. De um relacionamento aparecem filhos. É a herança do Senhor. E Deus dá a Oséias 3 filhos. O primeiro, Jerel, um homem. Segundo, uma mulher, Loama. Terceiro, um outro filho, Loami. E aí nós vemos como é que é a vida desse homem. Como é que Deus trabalhou na vida dele. Como é que foi a vida dele e ela, depois que casou, ela continuou a vida errada que ela tinha. Você já pensou bem? Você chegar em casa e falar, cadê a esposa? Está na vida. Você está em casa orando, está levando a palavra de Deus, onde está a esposa? Está na boate. Está saindo para um lado, para o outro. Imaginem bem essa ideia do profeta. Mas aqui eu queria trazer para os irmãos, e o que Deus tem falado no meu coração, a demonstração prática do amor de Deus na vida de um homem. Nós falamos que Deus ordenou ele que casasse. Deus deu filhos. Ela continuou a vida que ela tinha. Mas quando nós vemos em Oséias 2, 3 e 5, mostra o castigo que tinha se ela não mudasse de direção. Oséias 2, 6 mostra que ele queria deixar ela trancada em casa. Ele falou assim, vou trancar ela em casa, porque ela em casa ela não vai sair. Mas mesmo assim, ela saiu. Mesmo assim, ela largou ele e foi viver a vida que ela queria. E eu queria aqui que nós pudéssemos pensar uma coisa. Quem se parece com essa prostituta? Quem se parece? Eu muitas vezes me pareci com essa prostituta. Deus deu o seu filho. Deus entregou Jesus por mim, por você, e nós temos prostituído isso que Deus tem feito na nossa vida. Ele quer a gente pertinho dele e a gente está largando aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E por último aqui, a compaixão de Deus para com a minha vida e a sua. E aí a gente vem nesse texto que nós lemos. Vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo, contudo adúltera, como o Senhor ama os seus filhos, embora eles olhem para os outros deuses e amem os bolos de uva. Irmãos, o amor de Deus está expresso nisso que está acontecendo com o profeta. Não se trata totalmente de um sentimento profundo, ou talvez
um momento, mas ele precisaria fazer um sacrifício. Imaginem bem o que ele passou. Imaginem o que esse profeta deve ter acontecido na vida dele. O que as pessoas devem ter rido dele. Olha lá, ó, a mulher dele, olha onde a mulher dele está. Se fosse hoje, a pessoa acho que nem sairia de casa, dependendo da forma que ele fosse. Se ele fosse muito tímido, ele se matava. Porque muitas vezes não está preparado numa situação dessa. E aí Deus vem novamente e fala assim: vai lá outra vez. Vai lá novamente. Irmãos, esse amor que Oséias estava indo levar a essa mulher, ele não era o amor dele. Era o amor de Deus que tinha sobre a vida dele, que estava fazendo com que ele tomasse essa atitude. A inspiração de Oséias era o amor que Deus tinha tido para com ele. Nós achamos que conhecemos o amor. Nós achamos que sabemos o que é amar. Mas será que sabemos? O amor de Deus é o padrão do amor que nós temos. E muitas vezes nós achamos: olha, eu amo a minha esposa muito. Aí eu amo meus filhos. Eu amo meus netos. Mas qual é o padrão de amor que você tem? O amor de Oséias por sua esposa estimulou ele, envolveu ele, fez com que ele pudesse chegar lá e falar assim: volte para casa. Eu quero que você ocupe espaço no meu coração novamente. Mesmo que ele tenha sofrido, ele falou assim: eu quero que você volte. Mas, irmãos, ele tinha uma prerrogativa. Ele poderia não receber aquela mulher mais. E o texto nos fala, em Deuteronômio 24:1, que quando ele não gostasse de alguma coisa que aquela mulher fizesse, se ela cozinhou mal, se ela vestiu mal, alguma coisa que para ele não... Ele poderia dar uma carta de divórcio para ela e mandar ela embora de casa. Ele tinha essa prerrogativa na mão. Mas Deus mandou que ele fosse. Foi uma ordem de Deus. A ordem que o Senhor deu a ele mostra que a graça estava acima da lei. A ordem que o Senhor deu a ele mostra que nós hoje precisamos estar debaixo da graça de Deus e deixarmos um pouco a lei. Quantas coisas têm acontecido nas nossas vidas e nós temos esquecido de que Deus tem cuidado da gente. A gente vê no texto que nós lemos, irmãos, fala sobre o passado de Israel, fala sobre o presente e fala sobre o futuro. No passado, Deus amou Israel, Deus amou a igreja. Deus me amou e amou você. E mesmo assim, Ele fez uma aliança. Ele se preocupou em ter um relacionamento com você. No jardim do Éden, Ele ia toda a tarde conversar com Adão. Vocês já pensaram no privilégio de Adão? Todo dia à tarde, dando um passeio com Deus. Todo dia. E aí Deus faz uma aliança, que está em Êxodo 4:22. Então dirás a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, ele é o meu primogênito. Quem tem um filho aqui somente? Você guarda ele debaixo do... Mexe com esse filhinho que você vê. Deixe alguém olhar com... O menino está passando aqui, ele fez alguma coisa de errado, você olha com o cara feio assim, o pai já... Quase igual um pavão, né? O cuidado de Deus foi tão grande, a graça dele,
que ele fez uma aliança. E falou assim: você é minha nação. Você é meu povo. É o povo que eu separei. E, irmãos, o interessante é que havia uma relação íntima, sagrada. Havia um relacionamento onde eles tinham tudo em comum. Mas, nós vemos lá em Jeremias 2:2, o povo abandonou a Deus. Vocês já viram que você dá alguma coisa para alguém? Vai dando, e tem hora que você vê que aquela pessoa não quer aquilo que você deu para ela. Você ajuda, está ali, está fazendo tudo que você pode fazer, e você vê que a pessoa... Deus tem dado tudo para nós, e nós abandonamos, abrimos mão por coisas bem mais úteis. Irmãos, qual foi o resultado de nós termos abandonado o verdadeiro Deus? Se nós já sabemos que nós somos daquela prostituta, qual foi o resultado? Qual é a reação que nós podemos ver aqui? Nós nos tornamos uma nação infiel. Nós não cremos na realidade de que Deus pode fazer um milagre nas nossas vidas. E nós vivemos segundo os nossos próprios desejos. E cada um de nós temos uma experiência de que o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, por mais difícil que seja, Ele cuida. Você está passando por uma dificuldade, se lembre de que Ele tem cuidado de você. Mesmo que você fale assim: olha, eu não estou sentindo Deus, mas Ele está cuidando de você. Ele está tomando a sua vida. Mas algo interessante aqui que nós podemos ver, irmão, que apesar de tudo isso que o profeta passou, apesar dele ter que encarar novamente essa situação, temos uma maravilhosa notícia, uma notícia muito boa. Deus não desistiu de nos amar. Amém. Amém. Mesmo que você não queira, mesmo que você virou a cara para o outro lado, Deus não desistiu de você. E eu queria que nós pudéssemos analisar nesse versículo primeiro algumas lições, algumas coisas que nós podemos ver como é que Deus trabalha, como Deus tem chamado a nossa atenção e como nós, como crentes e homens e mulheres que tememos a Deus, precisamos entender a vontade dele. O texto já começa falando: vai outra vez, ama uma mulher. Vai outra vez e ama uma mulher. A mesma, aquela de antes. O coração dele estava sofrido, envergonhado. E aí ele tem que abrir as feridas de novo. Quem gosta de mexer numa ferida que já fechou? Quem gosta de ter o mesmo corte no mesmo lugar novamente? Ele pensou tudo isso. Irmãos, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas dificuldades, o amor de Deus é incompreensível nas nossas vidas. Ele nos busca não por causa dos nossos méritos, mas Ele não leva em consideração os deméritos que a gente tem. Muitas vezes nós temos falado assim: Deus não me ama porque eu sou um pecador. O amor de Deus nos dá a oportunidade de uma segunda chance. E quem não precisa de uma segunda chance? Quem não te desapontou e você precisou dar uma segunda oportunidade e falar para ele: eu vou te dar essa oportunidade. E ele não te desapontou.
Deus mandou o seu Filho, Jesus, o único, unigênito, para que morresse na cruz por mim e por você. Em segundo lugar, o amor de Deus é incondicional. É um amor imerecido. E lá fala que ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera. Ama incondicionalmente. Não importa a situação, ame. Deus não olhou a situação de Israel. Se Israel tinha abandonado, não queria nada, Deus amou. E nós hoje somos reflexo do amor que Deus teve para com a igreja, que alcançou a mim e a você. Derek Kidner diz que Deus ama seu povo apesar de toda a sua infidelidade. Deus não nos ama por alguma coisa boa que Ele viu em nós. Porque se Ele for olhar alguma coisa boa em nós, eu acho que ninguém passa no teste. Ninguém passa no teste. Mas mesmo assim, Deus nos ama. Por que Ele nos amou? O amor ou o motivo do amor de Deus está nele. Porque Deus é amor. Então, se você está passando hoje por uma dificuldade, por um problema, está falando assim, olha Deus esqueceu de mim. Deus é amor. E Ele cuida de você, mesmo que você esteja falando assim, Ele não está comigo, Ele está cuidando de você. Amém. Deus amou Israel não porque Ele correspondia, mas apesar de Israel ter rejeitado o seu amor, este Israel se entregou aos outros deuses. Nós conhecemos a palavra, nós sabemos o caminho que temos de seguir. Na nossa escola bíblica dominical hoje nós falamos sobre oração, sobre caráter, sobre pureza. Nós sabemos tudo isso, mas por que nós não praticamos? Por que nós escolhemos a parte ruim? Abrimos mão da vontade de Deus nas nossas vidas? Irmãos, nós não podemos jogar a responsabilidade nossa nos ombros dos outros. Tem hora que o diabo fica chateado. Todo mundo joga a culpa dele. Não tem um. Passou uma mulher bonita perto de você e você vai lá e fala assim. Aí fala assim, nossa, o diabo pôs essa mulher na minha frente. Passou um homem bonito, as mulheres. O diabo pôs um homem bonito na minha frente. Aonde está a nossa responsabilidade? Aonde está a nossa responsabilidade? Irmãos, Oséias foi desafiado a amar aquele que não amava ele. Oséias abriu o coração e ele, naquela condição de que aquela pessoa feriu o coração dele. Ela trocou ele por outros homens. Hoje no casamento nós cremos que o casamento você é uma pessoa, você casa com uma pessoa, né? Só que tem gente que tem mais. Mas você espera que a sua esposa e o seu esposo tenham o coração para você e você para ele. Só que muitas vezes isso não é correspondido. E, irmãos, quando nós olhamos do amor incondicional de Deus, como é que você tem feito isso com Deus? Você tem deturpado? Você tem machucado o coração de Deus? Você tem abrido a ferida novamente? Tem abandonado a vontade dele?
amar quem desceu no fundo do poço, amar aquele que quebrou o seu coração, é só o amor de Deus, incondicional. Irmãos, o amor de Deus por nós também é sacrifício. Ele amou e sofreu. Ele amou e sacrificou o seu único filho para o nosso lugar. E nós falamos em filhos, né? Quem tem um filho, e ele abriu mão disso por mim e por você. Em quarto lugar, eu queria como o Senhor ama os filhos de Israel. Foi o amor de Deus que reacendeu o amor de Oséias por sua esposa. Foi o amor de Deus aos filhos de Israel que inspirou o amor de Oséias. Deus não está exigindo nada de Oséias que ele mesmo já não tenha feito. Não foi o amor de Oséias que despertou o amor de Deus. Foi o amor de Deus que despertou o amor de Oséias e lhe serviu de modelo. O amor de Deus é o padrão mediante ao qual devemos medir o nosso amor. Qual é a medida que você tem? Você quer que o seu esposo te ame do jeito que você quer? Qual é a referência? Deus nos deu uma referência, nos deu um modelo para que amemos incondicionalmente. Quando você tem que dar uma segunda chance para alguém que machucou você, que feriu, que trapaceou com você, seu coração fica duro? Você fica reticente? Você fica com medo? Dá um passo para trás ali e fala assim: eu não sei se eu devo fazer novamente, porque eu não sei se ele vai desapontar comigo. Lembre-se que Deus te deu uma segunda chance. Lembre-se de que você precisa andar uma milha a mais. Você precisa estar disposto a perdoar 70 vezes 7. Porque foi o que Deus fez com a gente. Ele abriu mão. Devemos amar como Deus nos amou. Ele deu o Filho dele por mim e por você. Em quinto lugar, o amor de Deus é fiel. Embora eles olhem para outros deuses e amem os bolos da passas. Que bolos de passas são esses? De uvas. Eram bolos que eram feitos para adoração a Baal. Então o que acontecia? Eles estavam pegando, amando esses bolos e esquecendo de Deus. O que era dedicado à adoração a um ídolo, aquele povo que Deus separou, estava sendo consumido por aquela adoração. Estava sendo infiel. Deus ama os filhos de Israel. Apesar da nossa infidelidade, os olhos de Deus estão voltados para Israel, enquanto nós, como filhos, olhamos para o outro lado. Deus está olhando para você. Deus já está pensando como é que vai ser a sua segunda-feira. Deus já está providenciando o seu trabalho, já está abrindo os caminhos, já está guiando as pessoas que você vai encontrar, das oportunidades que você vai ter. Há um livro que fala: Deus trabalha no turno da noite. Se você acha que Deus está dormindo, você está enganado, porque Ele está trabalhando para que amanhã você possa agradecer Ele por aquele dia. Você não está enganado. Irmãos,
Quantas vezes nós perdemos uma oportunidade de ouro? E muitas vezes nós não temos a oportunidade de falar, mas eu tenho a oportunidade de viver o amor de Deus nas nossas vidas. Muitas vezes você não consegue falar com uma pessoa sobre o amor de Deus, mas viva, pratique o Evangelho, pratique aquilo que você tem aprendido. O nosso relacionamento diário com a palavra de Deus. E hoje, muitas vezes, a Luciana falou que talvez você não tenha tido a oportunidade de, nos 6 dias da semana, de você poder pegar, falar com Deus, mas você comeu, você tomou café. A palavra de Deus é o nosso alimento. Como é que a gente vai ficar sem alimento? A gente vai ficar atrofiando, diminuindo, torcendo. Se alimente da palavra de Deus. Sinta o amor dele. Na quarta-feira, agora nós estávamos falando na escola dominical sobre oração. E Jonas, lá dentro da barriga do peixe, orou e falou: Senhor, tem misericórdia de mim. Saiu de lá albino, branco. Vocês já pensaram bem um homem sair pelado aqui na ferry, albino, falando assim, ó, se vocês não se converterem daqui 40 dias, Deus vai consumir essa cidade. E a gente sabe da história, até ele chegar nesse ponto. Daqui a 40. Irmãos, o que isso significa para a gente? E eu queria convidar você a ir lá em Jeremias 7,18. Tá no nosso texto. Os filhos apanham a lenha, e os pais acendem o fogo, e as mulheres preparam a massa para fazer bolos à rainha dos céus, e oferecem libações aos outros deuses, para me provocarem a ira. E mesmo assim, Deus não aceitou a provocação dele. Mesmo assim, Deus falou assim: não vou levar em consideração isso que eles estão fazendo. Irmãos, nós somos esta mulher. Eu e você. Deus amou você. Deus me amou. Deu o filho dele. E eu tenho negado esse amor. Nós somos este povo. Mas eu queria dizer uma outra notícia maravilhosa aqui. E está lá em João 3,16. Nós conhecemos esse texto muito bom, né? Muito bem, até de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma história em que havia um médico que estava no Vietnã, e lá aconteceu um problema e muitas crianças estavam morrendo. E especialmente tinha uma que estava quase morrendo e ela precisava de doação de sangue. E aquele médico não falava o vietnamita, o idioma do Vietnã, e ele tentou resolver lá e fazer alguma coisa e conseguiu, e queria um voluntário, e tinha um menino que levantou a mão e falou assim. Aí o menino chegou lá e colocou o caninho aqui, colocou o caninho na menina e está lá. E ele começou a soluçar, ficar preocupado. E ele viu o sanguinho dele saindo. E aí ele começou a chorar. E esse médico procurou alguém que falava o idioma e falou assim: olha, pergunta se ele está sentindo alguma coisa, se ele está tendo alguma coisa aqui. E aí a pessoa foi lá e começou a conversar com ele, acalmou ele, explicou para ele, e aí ele falou
para a pessoa o seguinte: olha, eu achava que você precisaria tirar todo o meu sangue para colocar nela. Por isso que eu estava chorando. E aí o médico falou assim: mas então, se você achava que ia tirar todo o seu sangue, por que você foi voluntário então? Aí ele falou assim: porque ela era minha amiga. Deus foi muito mais do que um amigo para nós. Amém. Muito mais. Tem atitudes que não têm preço. Aqui é a propaganda do cartão de crédito, né? Tem coisas que não têm preço. E o que Deus fez por nós, não tem o que nós podemos fazer para pagar. E só para a gente fechar, uma lenda dos índios Cherokees. Essa tem que ter. Uma lenda dos índios Cherokees. Para o menino ser homem forte, um verdadeiro índio, o pai precisa pegar essa criança, levar ele para dentro da floresta, bem no finalzinho da tarde, vendar os olhos dele e deixar ele sentado numa pedra. E lá o menino tem que passar uma noite com os olhos vendados. E para ele ser aprovado, ele não pode tirar essa venda até no outro dia pela manhã. Não pode nem chorar e nem gritar por socorro. Se ele aguentar a noite toda, ele será considerado um grande homem. E como os outros que vieram antes dele, não pode contar a sua experiência que ele teve. Porque cada um deve tornar-se um homem do seu próprio nome. Enfrentando o medo do desconhecido, ele naturalmente ficaria amedrontado. O seu medo faria ouvir toda espécie de barulho. Animais selvagens. Talvez índios de outras tribos poderiam chegar ali e matá-lo. Os animais iriam atormentá-lo. As cobras que teriam naquela floresta poderiam causar um terror muito grande. Ele iria sentir frio, fome e sede. O vento ia soprar, ele ia achar que era um animal que estava soprando no cangote dele. Mas ele não poderia retirar aquela vida. Segundo os índios Cherokees, esse é o único modo de se tornar um homem. E o rito de passagem da sua fase de criança para adulto. Finalmente, no outro dia pela manhã, se ele não tirou a venda, se ele não chorou, se ele não gritou, o sol aparece para ele. E o menino aí pode retirar a venda. E então ele vê na frente dele o pai dele sentado, vigiando ele. É assim que Deus faz com a gente. Nós estamos vivendo crendo de que Deus está do seu ladinho. Eu queria que a gente orasse. Eu queria que você pudesse meditar no amor que Deus teve por você. E aí eu queria só trazer uma coisinha. Você tem sido egoísta com esse amor? Ou aquelas pessoas que têm estado ao seu lado, têm compartilhado o seu dia a dia, o seu trabalho, na sua casa? Ele tem conhecido esse amor? Muitas vezes nós queremos que a igreja cresça, encha de gente. A gente chega aqui, vê os bancos vazios e fala: ixi, essa igreja não... O pastor não evangeliza. O pessoal não está evangelizando, o pessoal não está fazendo isso. Mas você tem sido evangelista na sua casa? No prédio onde você mora? Será que alguém que está lá no seu prédio sabe que você é crente? Irmãos, isso nos confronta. E tem momentos que a gente fica tão decepcionado porque a gente vê pessoas com uma palavra e uma prática diferente.
Na igreja é um santo. Desculpe eu abrir meu coração para vocês, mas na igreja é um santo. Mas a gente chega em casa e não vê isso. A gente convive com crentes e a gente fica decepcionado que tem atitude pior do que não crente. E a gente bate no peito e fala assim, sou crente. Põe a Bíblia debaixo do braço, desculpa a expressão, tijolo, né? Que para mim é um tijolo para essa pessoa, porque se ele não está conseguindo colocar em prática aquilo, para ele não está servindo. Eu queria conclamar você, seja um crente autêntico. Não vamos prostituir o que Deus tem dado para a gente. Não vamos negligenciar o amor que Ele deu para nós. E esse amor precisa alcançar as outras pessoas. Não seja egoísta. O amor, porque Ele amou de tal maneira. Não foi só para mim, não, foi para cada um de nós. Vamos orar. Paizinho querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor me entregou o seu único filho. Obrigado, Papai, que o Senhor demonstrou a sua graça. Abriu mão daquilo que o Senhor tinha de mais importante. Por um Cláudio que não valia nada. Mas o Senhor amou incondicionalmente. E por muitas vezes, Papai, eu tenho negligenciado esse amor. Eu tenho prostituído. Eu tenho deixado de lado o que o Senhor tem me ensinado. Mas eu quero te pedir perdão. Toma a tua igreja, toma as nossas vidas. Nós não queremos sair daqui hoje da mesma forma que nós entramos. Nós não queremos ter ocupado 2 horas e meia do nosso tempo e amaciado o nosso ego e falar assim, agora estou bem, posso seguir a semana do jeito que eu quero. Eu quero seguir a semana debaixo da tua vontade. Eu quero, Deus, que o Senhor seja o meu alimento, seja o meu dia, seja o meu momento, seja a expressão maior da minha adoração. E que a responsabilidade de falar do teu amor é minha, é nossa, como igreja. Almas estão morrendo sem conhecer Jesus. E o que eu e você temos feito? Paizinho querido, ministra a tua graça sobre as nossas vidas. Esses jovens que estão lá na Pensilvânia, dê um ardor missionário para cada um deles, Pai. Que eles possam impactar a vida da igreja. E eles não são a igreja de amanhã, eles são a igreja de hoje. Que eles possam, ó Deus, tomar, envolver a igreja, ó Deus, de que há responsabilidade, de que falemos do teu amor. Que, ó Deus, muito obrigado. Porque o Senhor me amou. O Senhor amou cada um de nós aqui, incondicionalmente. Nós te oramos não no meu nome, mas no nome daquele que morreu na cruz, para redimir os nossos pecados. Amém. Vamos ficar de pé e vamos adorar o nosso Deus. Do nosso
Eu queria que essa música tivesse para você agora um novo sentido. Não pelo que o pastor Paulo pregou, mas por aquilo que Deus falou no seu coração. Para que a sua semana, ela não seja igual a essa semana que você teve. Se ela foi boa, ela pode ser melhor. Mas se ela teve problema, essa semana vai ter problema também. Mas creia que Deus está cuidando de